Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Laís Folador, eu sou educadora parental, especializando em neurociência e desenvolvimento infantil e hoje vou voltar a conversar com a Roberta. A gente vai papear hoje sobre criação de filhos, acordos e conflitos. Sou Roberta Câmara, sou psicóloga, sou terapeuta de casais, sou mãe dos gêmeos Bernardo e Gustavo. Tô animada para falar disso porque esse assunto dá pano pra manga, né? Não sei se você caiu nesse vídeo aqui porque você tá com problemas aí de acertar aí as contas com seu parceiro, sua parceira, sobre a educação dos filhos, né? Que é um desafio. Educar já é um desafio e você conseguir manejar isso com o seu parceiro, com o outro, né? O outro pai, outra mãe às vezes é complicado. Porque nós viemos de educação diferentes, né? Eu falo que assim, são duas pessoas caindo de paraquedas no mesmo ambiente, assim, por escolha, né? Porque um escolheu o outro, mas eu vim com uma bagagem, a outra pessoa vem com outra, né? Eu fui educada de uma forma, outra pessoa de outra. No meu caso mesmo, é engraçado, assim, porque a gente tinha tudo para ser completamente diferente, né? Mas graças a Deus nós somos muito parecidos e isso facilita muito a rotina em casa com a educação, né? Eu cresci numa família de pais separados, desde muito nova. Meus pais separados eu tinha 3 anos e meu marido cresceu numa família tradicional, né? Os pais casados, né? Até a mãe dele falecer e, enfim, isso por si só já muda muita coisa, porque eu costumo dizer que filhos de pais separados, eles têm educações diferentes também, né? Porque você não tem uma palavra só, né? Um acordo ali, um trato de como você vai educar. Minha mãe me orientava de um jeito, meu pai me orientava de outro. Sim. E se os pais casarem novamente, ainda tem outros tutores, né? Com certeza. Que ainda estão envolvidos ali, padrasto, madrasto. Que acabam se envolvendo também na educação, né? Principalmente se o filho é criança, né? Porque acaba participando da orientação, da criação. Minha mãe foi casada novamente, meu pai também, então, querendo ou não, eu tive essa influência também do padrasto, da madrasta. E aí, encontrei meu marido, que foi criado da forma dele, né? E aí, a gente teve que achar a nossa forma de educar, né? Eu não sei, assim, como deve ser com pais que pensam completamente diferente. Porque nós, embora, né, tenhamos essas divergências na forma como nós fomos criados, nós temos valores parecidos, nós temos princípios parecidos e nós queremos proporcionar o mesmo tipo de educação para nossa filha. Eu acho que isso, assim, já é meio caminho andado. Por mais que tenha algumas discordâncias, né, no dia a dia, ou enfim, coisas pequenas, são coisas pequenas, né? Agora, de uma forma geral, quando um quer educar daquela forma como foi educado, né? Que não vai fazer, vai apanhar. E a outra quer na conversa, no respeito. Deve ser muito difícil. Olha, você falou, o problema começa do início mesmo. Porque é o seguinte, eu sempre falo, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso, tenho vídeo, tenho post falando sobre isso, que é o seguinte. Primeiro que nós somos acostumadas, aí tem uma questão muito feminista, machista e tal, de que tudo bem se a gente se casar com o ogro, com a fera, a Bela e a Fera, né? Tudo bem porque nós vamos mudar aquela outra pessoa. Então tudo bem se nós somos diferentes, porque talvez seja uma função feminina que cuida, né? Modificar aquela outra pessoa. E isso, gente, é balela, não caiam nessa. Eu também acho. E aí a gente se acostumou a aceitar o mínimo das pessoas, a aceitar o mínimo dos nossos companheiros e tal. Porque é o seguinte, quantas vezes eu já ouvi pacientes minhas falando assim, eu pergunto, mas você tá com essa pessoa, né, tá tendo esses problemas e tal? Não, mas eu gosto dele. Certo, e o que você gosta dele? Porque ele é trabalhador, ele é legal, porque ele é fiel. Eu digo, mas isso é o mínimo, né? Isso é o básico, isso é o pacote básico. Isso é o carro que, se não tiver pneu, o volante e o banco para você sentar, não anda. Então, agora assim, o que faz você escolher um carro X do carro Y? Quais as características, o que você gosta, o que você valoriza, o que é importante para você? Então, quando a gente já começa um relacionamento aceitando esse mínimo, e dizendo que tudo bem que a gente não tem valores e princípios iguais, porque o importante é eu estar casado, o importante é eu estar no relacionamento, vai dar ruim. E outra, eu vejo muito assim,
você se colocar no papel de salvadora da pátria e de mãe, né? Você não tem que educar seu parceiro, sua parceira, né? Vocês têm que se unir, né? Somar, e depois vocês vão, se for da vontade dos dois, educar outra pessoa, né? Então, assim, eu nunca pensei dessa forma, na verdade. Essa história de que opostos se atraem, eu acho que pode ser muito na paquera, mas pra uma pessoa com quem você quer dividir a vida, com quem você quer ter filhos, formar uma família, eu acho que o mínimo de identidade tem que ter, né? E é exatamente isso que você falou. Você disse assim, a gente é diferente, mas a gente é parecido nos princípios, nos valores e tal. Então, é isso. Tipo, eu também sou muito diferente do meu marido. Nos gostos, né? Tem algumas coisas que nós somos parecidos, mas muitos gostos são diferentes. Mas os nossos valores e os princípios são os mesmos. A forma que nós queremos viver juntos e a forma que nós queremos educar os nossos filhos é a mesma. E uma coisa, vou abrir aqui uma coisa pessoal, eu sou divorciada, eu não tive filhos com meu ex-marido, né? Nós tínhamos valores diferentes. E quando isso começou a aparecer muito forte, porque a gente já tinha se casado, tudo, isso ficou muito forte, a gente tinha discussões muito grandes, assim, sobre princípios e valores, sobre opiniões da vida, o que nós queremos para as nossas vidas. Eu acho que, felizmente, nós não tivemos filhos juntos, porque eu sabia que isso seria uma questão. Eu sabia que nós iríamos ter muitos atritos no momento de criar uma criança. Felizmente, nós não tivemos filhos juntos. Quando eu conheci o meu atual marido, que foi com quem eu tive os meus filhos, nós tínhamos muitas coisas diferentes que pra mim tava tudo bem, porque eu sabia que nós estávamos caminhando para o mesmo lugar, né? Que nós tínhamos as mesmas ideias sobre o mundo, sobre a vida. Então, isso me deixou muito tranquila da decisão de ter filhos. Então, acho que o começo é uma grande, assim... eu vou ter... Se você chegou nesse vídeo porque você já tem o filho e você tá com essa discordância, é muito provável que isso já tenha começado antes do filho existir. Você falou do pacote básico aí, eu acho que o pacote básico deveria incluir isso, né? Princípios e valores semelhantes. Porque você tá escolhendo uma pessoa, né, que vai viver com você diariamente e, se tudo der certo, pra sempre, né? Sim. Então, é o mínimo que esses valores e esses princípios sejam os mesmos, né? Eu vejo exatamente dessa forma, que por mais que existam diferenças, que naturalmente vão ter, né? Porque são duas pessoas diferentes, o mínimo tem que existir, né? O mínimo de sintonia ali, né? Enfim. Exatamente. Por quê? Porque você vai estar ali unindo forças, né? Unindo bagagem para educar um ser humano, para criar da forma, né, que vocês dois entendem como adequada. Eu acho tão importante a gente falar uma coisa, né, sobre o que a gente vê, a gente pensa sobre a educação infantil e seu parceiro ou sua parceira falar, concordo, é isso aí. Ou então você defender em determinada situação quando outra pessoa interfere e o seu parceiro ou sua companheira chegar junto e falar, não, ela tá certo, ele tá certo. Né? Por quê? Porque vocês pensam igual, né? Vocês querem o mesmo, vocês estão no mesmo caminho, vocês estão trilhando aquela estrada ali de mãos dadas, né? Isso. E isso é muito importante. Eu falei no vídeo, o primeiro vídeo que a gente fez juntas, se você não assistiu, volta lá pra assistir, quão importante é essa escolha, né, da pessoa com quem você vai se casar, né, enfim. É uma decisão que tem que ser muito consciente, né? Por mais que você se apaixone por uma pessoa, que você namore, a decisão de casar, de viver junto, de formar uma família, é uma decisão muito séria que você não pode tomar porque tá apaixonada, né? Sim, Você tem que tomar pensando em tudo. Por isso que, assim, no seu caso, nesse exemplo que você deu, concordo plenamente. Que bom que não tiveram filhos, né? Porque você já pensou essa criança aí no meio dessa relação, como é que ia ficar? Porque eu falei isso também já anteriormente, que tudo isso influencia na formação daquela personalidade, né? Claro. A criança vai aprender vendo você se relacionar, vendo vocês discordarem em alguma coisa. Então, se for uma discordância saudável, vai chegar em um ponto com respeito, né? Benéfico, porque isso até, mais uma vez, humaniza vocês, mostra que vocês dois se desentendem, mas também chegam em um acordo de forma honesta, né? Certo. De forma bonita, de forma saudável, né? Agora, se for com base de discussão, de grito, você vai estar ensinando o quê? Que a pessoa vai conseguir, assim, na base do grito, né? E até é importante entrar nesse assunto aqui para falar que se você quer uma educação respeitosa para o seu filho e trata seu filho desde pequeno com muito respeito, né? Busca
acolher, busca dar amor, busca dar afeto, que bom, mas assim, não adianta você fazer isso e você tratar seu parceiro, sua parceira com desrespeito, né? Porque, veja, é até incoerente, né? Você tá me tratando com amor e com respeito, mas meu pai você trata diferente, você grita, você desrespeita, você não acolhe quando ele precisa de acolhimento, né? Ou vice-versa, sua mãe. Então, assim, a gente educa agindo também, né? Dando o exemplo, né? Tratando o nosso parceiro com amor, com respeito, com carinho, com cuidado. Sim, e é por isso que eu falo tanto sobre a preocupação, né, que os pais têm, a gente falou isso também em outro vídeo, a preocupação que os pais têm de que eles não podem se separar porque eles têm filhos. Não, eu tenho filho, não vou me separar. E o quanto que é muito pior você tá dando uma educação, você tá deixando o seu filho, né? Quando você já tá com um casamento, com um relacionamento em que há o desrespeito, em que há até mesmo violência, né? E você tá mantendo aquela criança ali naquele ambiente, dando esse tipo de exemplo para o seu filho, o quanto isso é muito pior. Você falou uma coisa super importante, eu acho que meus pais nunca me ouviram falar isso, que eu vou falar agora. Mas assim, eu nunca quis que meus pais fossem casados. Olha. Nunca quis. Olha. E assim, eu amo meu pai, amo minha mãe, acho que minha mãe foi uma mãe muito carinhosa comigo. Meu pai foi um pai maravilhoso, super presente, né? Tiveram erros, mas assim, nada assim que me marcou muito negativamente, mas assim, coisas que eu acho que talvez por falta das informações que nós temos hoje, poderiam ser evitadas, e é o que eu tento evitar agora na criação da minha filha. Mas eu acho meus pais incompatíveis, sabe? Sim. Eu acho que eles isso é muito legal de você perceber. Um com o outro, e assim, eles podem ter se amado muito, se apaixonado, mas não era uma relação que seria saudável, sabe? Então, eu nunca fui aquela criança que olhava os pais dos outros casados e falava, queria que meus pais fossem casados também. Eu dava graças a Deus por eles não serem. Meu pai casou com outra pessoa, foi feliz durante muitos anos. Minha mãe também, né, casou e, enfim, feliz também. E eu acho isso muito melhor. Inclusive, já tive essa conversa com meu marido que uma vez ele falou, coitado, assim, de forma muito inocente, né? A gente nem era casado ainda, a gente namorava. Ele falou assim, olha, eu te amo tanto. Eu quero tanto te dar uma família assim, normal. Minha família é super normal. Minha família é super normal. E a gente é feliz dessa forma, sabe? Sim. Cada um no seu quadrado. E eu acho que é melhor assim, né? Então essa percepção, eu tô falando como filha de pais separados. E fica a dica pra você que tá num casamento infeliz, assim. Seu filho não vai ser feliz te vendo infeliz, sabe? Não, sem dúvida, sem dúvida. Meus pais, eles, como eu falei, eles são melhor separados e hoje são amigos. A gente viaja todo mundo junto. Meu pai vai na casa da minha mãe, minha mãe, sabe? Então, assim, eles são melhor como amigos. Eles são melhores amigos do que parceiros. Sim, sim. Então, eu fui uma criança mais bem educada dessa forma, talvez mais saudável emocionalmente com eles separados do que se eles fossem casados. Então é normal ser separado, tá? Ser criado por pais separados é normal. A família é normal. É normal e mais saudável talvez, né? Em alguns casos. Não tô incentivando ninguém a se divorciar, pelo amor de Deus. Sim. Mas eu acho assim que a gente tem que analisar caso a caso, né? Se for um caso de que tenha jeito, né? Que vocês possam se entender, façam terapia, busquem ajuda, né? Sim. Enfim, tentem achar um equilíbrio, mas se não fique preso a um casamento por conta de filho, porque isso não é bom. Com certeza, não é bom, né, para o seu filho, inclusive. Mas assim, essa questão do casamento, da discordância, né, do casal em relação à educação da criança, tem a ver com como cada um foi criado, né? Mas, assim, não dá pra gente não falar sobre o início do relacionamento e você provavelmente já sabia que o seu parceiro pensava diferente de você. Você provavelmente já via pelas ações dele, pela forma como ele trata os outros, como a forma... Enfim, essas coisas a gente consegue perceber algumas coisas, mas mesmo que você não perceba, pergunte, converse sobre isso, né? Então, assim, às vezes são coisas sutis. Dizer assim, eu gostaria que meu filho estudasse nessa escola, super tradicional, com ensino super tradicional. Se não é o que você gosta, que você não gostaria, converse sobre isso com seu parceiro para entender um pouco o que
De que forma ele pensa, quais as expectativas, enfim. As pessoas não conversam, as pessoas também têm um medo muito grande de gerar desconforto, né? Então as pessoas fogem das conversas, dos desconfortos, porque eu não quero que isso se torne uma briga. Briguem antes dos filhos, por favor. Briguem muito, discutam muito, conversem muito, porque depois que a criança chega, a criança já tá lá, então essas brigas são necessárias, mas enfim, eu acho que o antes sempre, a prevenção, né, de você preparar o terreno antes é sempre muito importante. Agora, bom, já estamos aqui, a criança já existe, como é que a gente faz para concordar sobre a educação dos filhos? Eu trago um ponto assim que eu acho essencial, que é estudar para educar. Sabe? Porque tudo bem que um dos dois, né, dessa relação aí, não tenha tanto interesse quanto o outro, mas o que tem, você busca informação e você passa pro outro, não de forma impositiva. É assim que tem que ser, porque eu li que é assim, assim, assado. E isso é uma coisa que pode acontecer, né? Quando a pessoa tem mais informação, ela quer que seja daquele jeito que quer. Então, traga, né, pra ele, pra ela a informação e mostre o porquê que você gostaria que fosse daquela forma, o porquê que você acha que vocês deveriam agir dessa forma em determinado momento. A questão da escola. Às vezes, a outra pessoa quer uma escola porque foi onde ela estudou, ou porque os filhos dos amigos estão lá, mas não sabe, não entende nem o que é metodologia, qual é a forma que aquela escola age com crianças, né, muito pequenas e qual a proposta pedagógica deles. Então, se não sabe, tudo bem também não se interessar tanto quanto você, sabe? Mas você traga as informações de forma bem calma, né, tranquila, que a pessoa vai ser receptiva, né? Se você vier conversar com o cuidado necessário, a pessoa vai ser receptiva, saber se comunicar e conversar nas horas certas, porque às vezes a gente quer conversar na hora que você tá com raiva, estressado, no meio da discussão, no meio da discussão você quer falar sobre isso, e não é o melhor momento. Então, assim, sempre digo, conversa no melhor momento para conversar esse tipo de coisa é quando tá todo mundo bem. Vocês estão bem. Conversa, olha, tava pensando sobre isso, sobre aquilo. O que eu acho mais importante dessa questão da discordância dos casais, vai chegar um momento, talvez, se você já tem filhos, pode ser até que você se separe do seu companheiro, mas enfim, o filho continua sendo filho dos dois, né? E se você discorda muito dessa educação do outro, e eu tenho pacientes que passam por isso, né, de dizer, poxa, como é que eu vou fazer para proteger o meu filho desta educação que o pai tá dando ou que a mãe tá dando? A gente até falou no vídeo anterior, né, que você tá falando que às vezes você fica, poxa, eu não tô lá para orientar em algumas vezes, a gente não vai estar sempre com os nossos filhos. A gente tem que confiar que aquilo que a gente está passando para eles, que a gente está levando de ensinamento, de orientação, vai fazer com que o seu filho também consiga ter discernimento de que forma ele quer levar a vida dele. Então, se você tem um companheiro que educa de forma diferente, deixa claro pro seu filho que você não concorda, né? Ah, mãe, por que meu pai faz isso comigo? Você não faz, meu pai faz. Olha, filho, porque o seu pai pensa diferente da mamãe, né? Eu gostaria que ele pensasse de outra forma, mas a gente não muda as pessoas, né? Conversar com o seu filho, estar disponível, né? Porque a gente tá falando aqui de uma educação respeitosa versus uma educação tradicional, né? Se esse for o caso, orientar o seu filho da melhor forma para que ele se sinta seguro com você, para que ele volte até você, converse, para você ter essa abertura, né? Para orientar, que eu acho que é o que a gente pode fazer nessa situação. Eu acho, assim, claro, né? Só explicando, com certeza, Beta quis dizer ser honesto com seus filhos em relação aos entendimentos, o que não significa criticar a outra pessoa, né? Não é viver mesmo dizendo, seu pai é péssimo, seu pai é horroroso. Inclusive isso não façam, né? Sejam casados ou separados, não façam isso, porque isso vai se voltar contra você depois, né? Porque o filho vai chegar uma hora que vai defender. Isso. Enfim, seja honesto, né? Seu filho, por mais que você ache que é muito pequeno para entender isso, vá falando, porque aos poucos ele vai absorvendo aquilo ali, vai entendendo. Às vezes até orientar o seu filho que ele possa falar, por exemplo, mãe, meu pai me bateu, né? Sei lá, você tá tentando dar uma educação em que você não bate no seu filho e tal. Até dizer assim, filho, conversa com seu pai, fala que você não gosta que ele bata em você, fala que, sabe, não é você dizer, realmente, seu pai não presta, né? Seu pai não vale nada, não é disso que eu tô falando. O que é que você sentiu? Você tá chateado? Você tá triste? Você não gosta que ele bata em você? Por que você não conversa com ele pra entender por que ele faz isso? Que talvez o seu pai tenha passado por isso e ele acha que isso é o certo. Né? E outra sugestão, assim, muitas pessoas não conseguem ter esse diálogo, assim, conversando, né?
E minha sugestão é, tanto dos filhos para os pais, quanto do parceiro para a parceira. Se você não consegue ter uma conversa saudável, tranquila, escreva. Manda um e-mail, sabe? Escreve, pontue tudo direitinho que você gostaria de falar, mas que quando começa uma conversa, às vezes vira uma discussão e você não consegue falar. Escreve e manda. A pessoa vai ler. Né? Ela vai ter a curiosidade de ler aquilo ali. Então você vai conseguir falar o que você gostaria de falar, né? Mesmo que não seja verbalmente. Então, é muito importante vocês conversarem para chegar em um acordo, né? Mas conflitos podem existir e a gente tem que saber lidar com eles com sabedoria também, né? De forma respeitosa e saudável. Falar de forma respeitosa sempre, em qualquer situação. E buscar um ponto, né, de equilíbrio ali, um ponto de consonância mesmo. Eu acho que é interessante que se o casal ele não consegue chegar nesse ponto, nesses acordos, né, procurar uma orientação parental, né, que funciona como uma forma mesmo de você entender, porque às vezes é falta de conhecimento e na própria orientação você pode se informar. Com certeza. Procurar um profissional, da mesma forma que eu indico terapia de casal para um casal que está passando por problemas, uma orientação parental pode ajudar pais que não conseguem entrar em concordância em relação à criação dos filhos. Com certeza, porque se você não conhece o trabalho do orientador parental, a gente não só analisa o comportamento da criança, como analisa também algumas causas da sua reação para com os seus filhos, né? Do porquê você está agindo daquele jeito. Não é uma terapia, certo? É um trabalho completamente diferente do psicólogo. Eu acho que, inclusive, você fazer a orientação parental não exclui a necessidade do psicólogo, pelo contrário, a orientação parental é uma coisa muito específica para determinadas questões de pais com filhos, de cuidadores com filhos, né? E uma coisa se soma à outra, porque na terapia com o psicólogo você vai estar se observando, se conhecendo, tratando os seus traumas, suas questões, né? E na orientação você vai estar olhando para a sua relação com o seu filho e tentando entender o porquê você pensa daquele jeito, né? O porquê você age daquele jeito. Então, realmente, a gente tem que buscar sempre estar evoluindo, né? Isso. Seja como pessoa mesmo, né? E como pai, como mãe, né? Se você é avô, avó, né? Que foi criado, imagine. Nossos avós foram criados de uma forma completamente diferente. Se nossos pais já foram, imagine nossos avós. Então, a orientação parental pode sim ajudar você. E vai ser muito bom para sua relação com seu filho, com seu neto, né? A gente tem que quebrar alguns preconceitos, né, e abrir nossa cabeça, porque muitas vezes é preconceito mesmo, né? Isso, sem dúvida. E você fica repetindo coisas que no fundo nem são verdade, né? De que vai mimar, de que você que tem que ser quem manda, você que tem que ser o autoritário ali. Autoridade não é isso, gente. Não é isso. Ser autoritário é diferente de ter autoridade, sabe? Você pode ter autoridade com firmeza sem ser autoritário. Você pode explicar, né, de uma forma tranquila, respeitosa e se fazer ouvir, né, sem autoridade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi ótimo, né? Foi muito bom. E com certeza já a gente volta com mais vídeos aqui dessa série de vídeos que a gente tá fazendo juntos. Inclusive eu quero fazer um convite de se você tem algum tema que você acha interessante, que você quer trazer, mandem aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em papear sobre esse assunto aí que te interessa e que pode interessar a gente também, né? Se você gostou desse vídeo, então curta, se inscreva e ative o sininho, compartilha também com quem você gosta. Um beijo, até a próxima!